você percebe que isso daqui normalmente, né, é um reflexo ali, claro, de estresse e tudo mais, e ansiedade. Claro. Você percebe que a ansiedade atrapalhou o seu estudo? Talvez você tivesse passado antes, se você tivesse controlado melhor a ansiedade? Com certeza, né? Acho que a ansiedade ela atrapalha todo mundo, né? E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, gente. Muito. Eu acho que se eu tivesse sido menos ansiosa, eu teria mais tranquilidade para fazer as provas, para estudar da forma correta, né? Não teria ficado batendo cabeça achando que era certo o que eu estava fazendo e não era, né? Porque eu comecei a estudar. Então, com certeza me prejudicou. E como que você fez assim para segurar essa onda nas próximas provas? Porque você voltou chorando, beleza, da prova que você passou, mas eu percebi que você foi amadurecendo. Você lembra de alguma coisa que você fez para controlar melhor a Eu ansiedade? não fiz, eu só continuei. Só continuou? Só continuei. Falei, chorei tudo que eu tinha para chorar, lavei o rosto e vou continuar. Porque. Né? E assim, a gente não ia no psicólogo daquela época. Não, Então, assim, se era fosse diferente, hoje, né? talvez, né? E você acha que se fosse hoje, e você percebesse lá que você tava, sabe, passando mal de ansiedade, que você está prejudicando e vai prejudicar inevitavelmente seus estudos, Eu com certeza. o que você, com a maturidade de hoje, assim, faria para melhorar Procuraria isso? ajuda, com certeza. Uma terapia, alguma coisa. Sim. A academia já acaba ajudando um pouco, né? Você a descarregar ali um pouco, é um momento de descontração. Então, eu sempre falo que quem não faz nenhum exercício físico, é legal você fazer, Sim. porque ajuda. Mas nada como procurar uma ajuda profissional mesmo, né? Um Sim. terapeuta, um psicólogo mesmo para te ajudar. E muitas pessoas têm um bloqueio muito grande de fazer isso, né? De procurar ajuda. Porque eles acham que é só para doido. Cara. É igual psiquiatra, né? E não pode, né? Tem que procurar ajuda o quanto antes, porque isso daqui às vezes começa, né? Aconteceu comigo, né? Que, pô, o meu virou pré-pânico, pânico, virou depressão depois de um tempo. Sim. Então, o ideal é tratar isso desde o começo. E você percebe, cada vez a gente tem mais relatos, né, Maria? De pessoas que bugam na hora da prova. Sabe? De pessoas que ficam insanas ali mesmo na hora da prova. Então, você tem que começar a controlar isso desde antes. E isso daqui vai ter um reflexo no dia a dia, né, Maria? Porque tem muita gente que às vezes fala assim, nossa, não gosto de estudar. Não, na verdade, você está com um problema de ansiedade. Né? Você está pulando etapas. Você não quer, né? Quando a pessoa fica muito ansiosa assim, ela não quer lidar com aquilo. É horrível. Então, acho que tendo algum profissional para te orientar é muito melhor, né? É que nem todo mundo tem condição também, né? Sim, e eu entendo isso, né? E, na verdade, tem uma coisa, assim, que aí eu vejo que é algo que aconteceu comigo e que a gente pode até conversar sobre isso. Porque eu sempre fui uma pessoa que, cara, nunca me encaixei em uma sala de aula. Sempre tive muito problema, né? Eu não conseguia aprender junto ali com a galera numa sala de aula. Isso criava muito atrito até com o professor. E aí, depois de um tempo, eu percebi que, na verdade, estava tudo bem. Eu só tinha um perfil de aprendizado diferente. Sabe? Quando eu entendi isso, quando eu aceitei isso, aí eu comecei a ter resultado. Que aí eu Ficou comecei, muito mais fácil. Aí eu parei com aquela... Eu sempre fui muito ansioso. Imagina um professor enrolando para contar as coisas para mim, sabe? Para me ensinar. Eu ficava batendo a perna, ficava louco. Imagina eu, moleque, sabe? Eu sempre fui muito ansioso nisso. Aí eu entendi que, na verdade, fazia muito mais sentido eu pegar aquele conteúdo ali e estudar sozinho. Que ali eu aprenderia mais, sabe? E aí eu vejo que vem muito disso, né? A ansiedade acaba criando alguns problemas ali quando a gente tenta se encaixar em algo que não foi feito pra gente. E a sala de educação tradicional, sabe? Tipo, ela não foi feita para aceitar as pessoas. É um sistema travado que, na verdade, exclui a galera, entendeu? E ele é imposto. Mas eu acho que isso faz parte do nosso desenvolvimento também, da gente ter que saber que, poxa, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso me formar. Então, eu tenho que me adaptar também a isso, né? Mas não que isso seja um fator determinante, não. Sim. Aliás, é muito melhor você conseguir estudar sozinho, você vai aprender muito mais, eu acho. E o que eu fiz, né, na prática, quando eu entendi isso daqui? Eu ia para a sala de aula, claro, né, tinha que fazer faculdade, tem que ter presença, pós, não sei o que eu fiz. Eu ia para a sala de aula, sentava às vezes lá no fundão e não ficava zoando, sabe? Ficava estudando outros conteúdos. Aí alguns professores até se incomodavam com isso, tudo mais aí. Às vezes até geravam atrito por causa disso, mas não era um desrespeito, é porque eu não me adaptava àquilo e eu tinha um alto rendimento fazendo isso. Então, me deixa em paz, deixa eu estudar do meu jeito, só preciso da presença, sabe? E assim, eu só consegui fazer isso quando eu estava com um nível de maturidade maior, né? E eu vejo muitas pessoas hoje sofrendo no mundo dos concursos por causa disso. Aqui as pessoas ainda são muito apegadas. Elas acham que para elas aprenderem, elas têm que ter alguém ali mastigando o conhecimento para elas. Não, gente, vocês têm que aprender que
A gente é capaz de aprender sozinho, que a gente pode ir atrás da informação. E, aliás, né, vocês já devem ter ouvido falar isso. Quando você pesquisa sobre algum assunto, quando você sozinho vai atrás de aprender alguma coisa, você aprende muito melhor do que quando alguém vem e te conta a coisa. Com certeza, né? Até a gente abriu uma caixinha de perguntas esses dias, né? É. Você está falando exatamente desse ponto. Né? Foi ontem, na verdade. E a pessoa falou assim, quais os tópicos mais cobrados do concurso do Ministério Público da Paraíba? Aí eu falei a real, falei assim, ó, se eu pesquisar isso, quais são os tópicos mais cobrados, né? Aqui acho que é FCC, a banca, né? Não tenho certeza se é FCC, de cabeça. FCC, o que aconteceu nos últimos concursos e tal. O que vai acontecer? Eu vou passar no concurso de novo. Porque você foi atrás da informação. Eu fui atrás. Você buscou, você está sabendo, você sabe aquilo. Sim, né? Aí a pessoa que pega uma lista prontinha ali. E outra, vai ter que ficar sempre consultando a lista, porque ela não lembra, porque não foi ela que teve o trabalho de pesquisar. Deixa eu ver se isso cai. Você entendeu? Não é a mesma coisa. É a mesma coisa com qualquer conhecimento, eu acho. Sim, então você tem que ter ação no seu estudo. Por isso que a gente fala tanto de estudo ativo, né? E isso faz parte do estudo, né? E o estudo ativo ele é difícil. Porque difícil, é muito mais muito fácil mais. você ficar lá e alguém ficar vomitando informação. Mas aí que entra esse negócio de você se adaptar ao padrão que é imposto, assim, às vezes por gurus ou por concurseiros de Instagram, pelos cursinhos e tudo mais, né? Porque até o cursinho, ele oferece tipo tanto conteúdo, tanto volume, tanto desperdício, você se perde. Que cria uma cobrança que você tem que comer com farofa aquelas videoaulas, e para fazer isso, para chegar bem em um concurso, às vezes você vai ter que estudar 8 horas por dia. E isso não funciona. Não funciona, não faz sentido. Você não é obrigado a ver todo esse conteúdo. Você tem que estudar menos e melhor desde o primeiro dia. Como que você vai saber o que você tem que estudar se você não foi nem atrás do edital? Exato. Aí você vai estar lá vendo tudo que o cursinho está vomitando em você, sem nem saber se aquilo cai ou não na sua prova. E isso aumenta a ansiedade, sabe? Eu acho, porque gera uma cobrança. Fala, nossa, preciso terminar isso. Eu só tenho 2 horas por dia para estudar. E aqui, cara, para eu bater esse conteúdo aqui, eu teria que estudar 8. Aí eu vejo no Instagram, tem um concurseiro lá estudando 8 horas líquidas por dia. Líquida só se ele estiver chorando no material dele. Então, cara, não se cobre, sabe? Você tem o seu próprio caminho, cada um tem o seu caminho. A maioria das pessoas que eu conheço, inclusive, sempre trabalhou, estudou, tinha pouco tempo para estudar. Quando você tem muito tempo, você não aprimora a sua metodologia, sim. Você se desgasta mais. E, cara, eu sempre falo, uma pessoa que estuda de forma ativa, com 2 horas por dia, ela faz estrago e passa na frente do concurseiro de 12 horas do estudo formato Netflix, zumbizão de Prime Video e HBO Max, sabe? Mesmo. Não é mais ou menos isso? Eu acho também.